legal. Vamos lá. Super Mario Bros. O filme está nos cinemas agora em abril de 2023 e tem feito sim um grande sucesso com o público geral. Com sua história simples e rápida, ele nos reapresenta o encanador do Brooklyn chamado Mario, que viaja pelo reino dos cogumelos, acompanhado pela encantadora, digamos assim, Princesa Peach e o cogumelinho Toad, para não só encontrar o seu irmão perdido, o Luigi, mas também para salvar aquele mundo da ameaça do grande vilão cuspidor de fogo, Bowser. Mas tem um probleminha. Um humano com um bigode que nem o seu. E como começar falando sobre este filme, se não lembrando que ele é, na verdade, uma grande carta de amor aos fãs dos muitos jogos do Super Mario World Bros. Ao longo destes, sei lá, quase 40 anos, eu imagino. Isto por si só já representa um grande desafio, né, para a indústria. E felizmente a equipe de produção geral e roteiro também conseguiram ir além do mediano e entregar um filme que não só encanta aos fãs, mas também um filme capaz de conquistar novos entusiastas. Vamos deter esse monstro. Como? Olha pra gente! Nós somos fofinhos! A história é sim simples, como geralmente é nos roteiros dos jogos desta franquia em específico. Porém, o mundo apresentado ele é convincente dentro, claro, do seu próprio propósito. É um mundo bastante colorido, com ótimas animações e uma sonoplastia toda característica, né? Eu posso dizer aquela sonoplastia clássica dos jogos, que a todo tempo evoca a nossa memória e cria um local não só de identificação, mas evoca também um certo saudosismo. O filme ele oferece uma experiência divertida e agradável para os espectadores e na verdade assim, de todas as idades inclusive, adaptando fielmente todos os aspectos do jogo para o filme, incluindo não só a franquia principal do Mario, mas franquias acessórias também que possuem muito valor agregado, como a franquia do Mario Kart e do Donkey Kong, por exemplo. O filme ele é repleto de ação ininterrupta e narrativa em um ritmo acelerado, deixando um pouco espaço para alguns dos elementos mais significativos que os fãs com certeza poderiam ter desejado ver. Os elementos de plataforma, que vai lembrar bastante os jogos, eles são presentes nos jogos e foram transportados, né, adaptados de forma bastante eficiente para o filme, trabalhados nas sequências de ação do filme e fora os elementos cômicos também comunicaram a emoção necessária a cada um daqueles momentos, a cada um daqueles instantes. Deixa comigo, sem problema. Aqui em minha cidade, todas as cópias apresentadas nos cinemas estão dubladas, pelo menos no período ali em que eu procurei para assistir. Talvez agora exista alguma cópia com o som original, mas eu não consegui encontrar para assistir. Então eu fui assistir a cópia dublada mesmo. E isso também não foi um problema, pois o trabalho de dublagem foi primoroso e lembra bastante, inclusive, a maior parte do tempo, as vozes que eram usadas nos jogos originais, pelo que eu me lembro, pelo menos. Além disso, e claro, exceto a voz da Peach, né? Além disso, eu acredito que por ter um público-alvo como as famílias, ter cópias dubladas facilita bastante o acesso, inclusive para as crianças que forem assistir aos filmes. E o filme está cheio, repleto de easter eggs, tem até um curta aqui no canal mesmo falando um pouquinho sobre isso. E quem acompanhou a franquia de jogos certamente vai gostar bastante de poder apontar cada um daquelas surpresinhas, referências presentes ali, sejam imagens, pôsteres, cartazes, nome de lojas, formas geométricas, enfim, e a música também, né? Praticamente tudo no cenário é utilizado para contar um pouco mais do que aquilo que pode ser percebido na primeira vista. E isso para mim revela um cuidado incrível que os produtores da Illumination, que é a mesma do meu malvado favorito e dos Minions, com o carinho que os fãs possuem com aqueles personagens.
Eu ouso inclusive afirmar que eu nunca tinha visto uma adaptação tão bem preparada quanto essa aqui. Bom, e um aspecto negativo, em minha opinião, certamente é aquele em relação ao ritmo muito acelerado do filme, que não se detém muito em desenvolver os personagens ou se auto-explicar. Tudo acontece muito rápido e precisa acontecer muito rápido nesse roteiro. E isto é bom e é ruim também. Talvez converse um pouco melhor com a geração atual, que gosta de colocar os players, na verdade, na velocidade 2x, né, dobrada a velocidade, mas deixe espaços sem ser preenchidos que talvez façam falta para uma parte do público, como eu, por exemplo. Enfim, nós temos aqui uma animação com qualidade, visual acima da média, elementos que agradam a fanbase e sim a capacidade de atrair novos fãs. Temos uma história simples e uma música envolvente. São muitos aspectos muito positivos, é um filme super fácil de assistir, é gostoso, é agradável, a história é redondinha, é muito bacana e vale muito a pena de você levar seus filhos para poder assistir. Não tem nada assim de crítico, de espantoso normalmente, né, nesse tipo de história. E não só vale a pena conferir, como também pode abrir portas. Isso é um outro ponto muito positivo que eu vejo nesse filme, porque ele tem a capacidade de abrir portas para um novo tempo nas adaptações de histórias de videogame no cinema. E quando você for assistir, só uma dica, um conselho, fique até o final, porque o filme tem cenas pós-créditos. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado mais uma vez por estarem aqui no Jornada Inesperada. Fiquem todos bem, nos vemos muito em breve. Tchau!